A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado, vamos trazer mais uma meditação litúrgica com a temática A Liturgia da Palavra, tendo presente a instrução geral do Missal Romano, a partir do número 55. A parte principal da Liturgia da Palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem dentro delas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou dos fiéis, ou ainda, como chamamos, as preces. Isto é, a liturgia da palavra vai desde a primeira leitura até as preces. E isso já diz muita coisa para nós. Se é a liturgia da palavra, todas essas ações são desenvolvidas a partir da mesa da palavra. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio, pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal, pelas preces, pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Veja que riqueza esse parágrafo da Instrução Geral Missal Romano traz para nós. E de já podíamos nos perguntar: qual é o zelo que a gente tem quando vai preparar a celebração? Qual é a relação entre aquele que vai ler e o próprio texto? É feita uma leitura orante? É tomada primeiro uma compreensão do que o texto está falando? Procuro corrigir aquelas palavras que eu tenho dificuldade de falar, termos desconhecidos? Como é que acontece a preparação dos nossos leitores em nossas celebrações? Quantas vezes a gente tem dificuldade na reflexão, na homilia, de falar de um texto, porque aquela leitura do texto não chegou à pessoa? Como é que nós saímos do nosso lugar em direção à mesa da palavra? Uma dificuldade, nós já falamos em outros programas, o uso do microfone. É necessário fazer um treinamento antes, não é na hora que vai ler que você vai pegar o microfone, bater com o dedo no microfone e fica aquela coisa que alguém tem que sair de outro banco para ir lá ligar o microfone, porque quem está lá não sabe ligar o microfone. Meu Deus do céu, algo tão simples, porque não tem sequer duas formas de ligar o microfone. Só tem um jeito de ligar o microfone. Mas se você não para antes da celebração, não na celebração, ao menos por 1 minuto, para ter a curiosidade de aprender, se você não sabe como liga um microfone, sempre vamos estar quebrando esta harmonia litúrgica na hora que alguém vai começar uma leitura, um salmo e até outras partes da missa ou da celebração. É fundamental que nós dediquemos atenção e investimento na liturgia da palavra. Há muitas reclamações no que diz respeito aos folhetos. Há aqueles que acham que é multiplicando os folhetos que todo mundo vai estar entendendo o texto. Enquanto a gente pensar assim, significa o quê? Que nós não vamos estar trabalhando os verdadeiros agentes responsáveis pela proclamação das leituras. Porque se todo mundo tem o texto, é aí que eu tenho liberdade de ler mal. Aí é que eu tenho liberdade de não preparar bem os meus leitores. Porque quando alguém precisa ter o texto para acompanhar o que está sendo lido, é porque aquilo que está sendo lido não está comunicando, não está chegando às pessoas.
Depois, se Cristo está falando e está falando a partir da mesa da palavra, de qualquer que seja o ministro, o ministério que está sendo executado, pois que ninguém tivesse conferindo texto em folheto, em liturgia ou mesmo na Bíblia, em qualquer que seja. Não. A nossa atenção deve estar 100% voltada para aquele que está lendo, para aquele que está falando. Deus fala na primeira leitura, é o povo que responde com o salmo. Deus fala através das comunidades, na segunda leitura, e Deus fala através do próprio Cristo, quando o Evangelho é proclamado. Veja o quanto é grave nós acompanharmos as leituras em outros folhetos, em qualquer que seja o manual, alguns até no celular, enquanto alguém está proclamando o texto. E se realmente o texto não está chegando como deve chegar, pois então precisa fazer investimento primeiro no equipamento de som, obviamente, mas também no material humano, que as leituras sejam proclamadas, que as leituras possam transmitir a mensagem pela qual elas são escritas, com as mesmas palavras bem pronunciadas, dialogada no sentido de que quem lê possa comunicar aquilo que está sendo lido. Por isso, importante ter presente, a parte principal da liturgia da palavra é constituída por essas leituras, pelos cantos que ocorrem entre elas, seja a aclamação, seja o salmo, mas depois sendo também desenvolvida dentro da homilia, na profissão de fé e na oração dos fiéis. Se nós soubéssemos verdadeiramente o quanto é importante investirmos na liturgia da palavra, dedicaremos mais tempo e atenção, fazendo o laboratório, fazendo a vivência, para que a liturgia não seja algo que vamos fazer para o outro, mas algo que decorre da experiência orante que eu já estou fazendo antes mesmo de ir proclamar qualquer texto. A liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que forneça meditação. Por isso deve ser de todo evitada que qualquer pressa impeça da gente meditar o texto que está sendo lido. Integram-se também breves momentos de silêncio, ou seja, não precisa ninguém sair correndo. Às vezes a pessoa diz palavra do Senhor já longe do microfone, com aquela pressa de acabar. Termina que quem diz palavra do Senhor não está entendendo o que ele está dizendo, e ele próprio deveria esperar da Assembleia dizer graças a Deus, e depois sai lentamente, com precisão, procurar o equilíbrio, não ser de mais, não ser de menos, mas que seja com atitude orante. Convém que esses momentos de silêncio, que não deve ser um silêncio que incomoda, mas intercalações que ajudam a fazer com que a Assembleia e aquele que está fazendo compreenda que a palavra vai ressoando em nossa mente e em nosso coração. A própria forma de proclamar os textos já nos ajudam a entrar dentro do mistério de Deus que fala através dos textos litúrgicos. Busquemos sempre mais investir na liturgia da palavra, e com certeza nós teremos uma liturgia mais orante, nós teremos uma liturgia que chega ao outro, porque de fato ela chegou no coração daqueles e daquelas que exercem ministérios tão importantes dentro da liturgia da palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz
palavra